sou natural e residente numa aldeia do concelho de Vinhais que se chama Vila Boa, onde nasci em 1974, em julho de 74. Uma aldeia também muito ligada à liturgia religiosa e às festas também pagãs ao mesmo tempo. E desde que eu me conheço, muito pequenino, parece que é uma coisa que está no meu ADN, está no sangue. Me lembro das festas do Ventrudo e que muito cedo eu comecei também a mascarar-me. Tinha 5 anos, é a primeira vez que me lembro que me mascarei de carnaval, de careto ou de máscaro, como nós nos denominamos na nossa terra, que são mais os máscaros, na época de carnaval. Pronto, isto foi surgindo, pronto, depois foi seguindo sempre a vida até à minha adolescência, sempre de careto. Em todos os carnavais sempre mascarei nessa época dentro, apesar de as máscaras que eu usava até uma certa idade não eram eu que fazia, eram emprestadas por alguém, ou foi o meu próprio avô que me fez uma máscara ou outra de cartão, eram mais de cartão, ou aproveitamento ou reciclagem de uma caixa de uns sapatos que se comprava e a caixa servia de máscara, era o formato. Pronto, foi até essa fase. Depois, pronto, tive a minha vida escolar também, até aos meus 18 anos, e pronto, um bocado fora da terra. Foi mesmo, nunca estudei no meu concelho, estudei sempre fora do meu concelho. O meu pai era funcionário judicial até, pronto, do 7º ano ao 9º estive em Oliveira das Meias, mais no litoral. Depois o meu pai, como funcionário judicial, a família vai atrás, ele veio para Valpaços e eu fui estudar para Mirandela. Eu fiz o meu 12º ano, foi na escola secundária de Mirandela. Eu tive um percurso também, pronto, fui salesiano, tive um bocadinho também ligado ao desporto, ao futebol, handball no Oliveirense, em Oliveira das Meias, futebol na minha terra, Vinhais, aí sim já foi mais o futebol também. E quando cheguei naquela fase, 17, 18 anos, em trabalhos manuais na escola, e notei que tinha alguma aptidão para fazer trabalhos manuais. E quando cheguei aos meus 18 anos, que era isso que mandava a tradição, foi quando surgiu a ideia de fazer a minha primeira máscara para eu usar, transição, da adolescência para a idade adulta, vou fazer a minha primeira máscara de intrudo. E pronto, e foi aí que surgiu a fazer a primeira máscara. E fiz, que eu acho que foi a máscara mais feia que eu fiz até hoje, mas a mais importante. Mais feia, mais mal feitinha, mas foi a mais importante delas todas. Entretanto, surgiu o convite para a Feira do Fumeiro da minha terra. Fiz 2 ou 3, e alguém foi à minha casa e disse: olha, no próximo ano há a Feira do Fumeiro em Vinhais, queres ir fazer uma exposição a Vinhais na Feira do Fumeiro? Eu disse: está bem, vamos lá. Pronto, tinha 19 anos, era um miúdo. E o que acontece? Nessa Feira do Fumeiro fiz exposição. Para me ajudar à exposição até foi o meu avô materno, que também tinha alguma aptidão também para o artesanato, e era cesteiro em verga, e fez algumas cestas. Olha, para o teu stand, e para ver se vendes alguma coisa, eu faço-te umas cestas. Então foi um stand partilhado. O que aconteceu? Com 19 anos, numa feira do Fumeiro, um rapaz de Costa de Borga, na altura, com 19 anos, eu lembro-me, o primeiro dinheiro que eu fiz de máscaras nessa feira, 48 contos e 300. Muito dinheiro para os copos. Pronto, que é mesmo isso. E a partir daí surgiu a ideia, pronto, foi continuar a fazer máscaras, e o meu objetivo era de trabalhar para a Feira do Fumeiro. Depois surgiu a Feira das Cantarinhas em Bragança, outros certames aqui mais nesta região de Trás-os-Montes. Foi aí que entretanto surgiram os convites para fazer fora de Trás-os-Montes, participar na Feira de Artesanato, na Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, na FIA em Lisboa, que estive lá também, e noutros sítios por aí fora, até que surgiu a ideia em 2002 de abrir uma loja em Bragança de artesanato. Não aqui nesta zona do Castelo onde eu estou, foi no centro da cidade. E pronto, abri essa loja, mas no âmbito familiar, onde é que trabalhava o meu pai, eu e a minha esposa na altura. Dentro da família, o seu pai também foi careto na adolescência? Não, até tinha um bocado de pavor.
Não é pavor, não tinha medo, não gostava e não gostava muito e pronto, mas sempre me apoiou no sentido que quando eu comecei a fazer, sempre me apoiou nesse sentido. Entretanto, o meu filho, que já tem, está a dar continuidade, também já faz máscaras e a minha filha, neste momento também é gaiteira e, pronto, e ela que faz também as franjas para os trajes dos caretos. Estamos a dar seguimento e a minha esposa já agora também um bocadinho envolvida comigo, também tem algum jeito para algum tipo de artes, também faz algum trabalho em barro alusivo também aos caretos, naturalmente. Pronto, mas dando seguimento, em 2002 surgiu a loja e ao mesmo tempo eu tinha um trabalho ao mesmo tempo que eu trabalhei 17 anos num lar de idosos desde 2003 até agora, num lar de idosos na terra, na aldeia em Vila Boa. Mas ainda mantém esse Desvinculei-me agora mesmo. Porquê? Porque pronto, já não dava para conciliar. A loja está a dar algum trabalho e já não dá para conciliar. Então continuo, estou-me a dedicar 100% ao artesanato, fazer as minhas peças, e um dos meus objetivos, porque eu a partir de um certo momento a loja ocupa muito tempo e a produção do artesanato também, deixei de fazer feiras de artesanato por nosso país e sempre se disse o que não é visto não é desejado, e o meu objetivo é levar outra vez o artesanato, aquilo que eu faço por aí fora, para as pessoas conhecerem, não só conhecerem as máscaras do Tozé, porque há muita gente que conhece, mas para dar também a conhecer um bocadinho das nossas festas, tradições, da nossa cultura popular, principalmente do interior do país, que bem precisa um impulso para que as pessoas conheçam, que venham, que o turismo que venha aqui muito ao interior, porque faz muita falta que as pessoas venham, que vejam que o interior tem potencialidades e ao mesmo tempo que se possam radicar cá, e isso é que é muito importante para nós todos, que as pessoas venham, que gostem e que se fixem, que fiquem cá, porque é muito desolador irem às aldeias aqui do interior, a muitas, e ver lá meia dúzia de pessoas a viver idosos, porque há aldeias onde vivem 30 pessoas e a mais nova tem 60 ou 70 anos. É muito desolador. E depois é muito bonito de ver também, quando é no verão que regressam os filhos, netos e bisnetos da terra, as aldeias ganham vida, e assim como era bonito durante o ano todo ter este tipo de vida aqui. E só um bocadinho o impulso de nós todos é que fará com que as pessoas tenham vontade de vir conhecer e possivelmente fixarem-se. Isso é que era muito, muito importante. Para esta loja no Castelo surgiu a oportunidade em 2013. Esta loja de artesanato já existe há cerca de 40 anos, segundo me consta, e a pessoa que estava cá fechou, e surgiu a oportunidade de vir aqui para esta zona do Castelo de Bragança, e aí não olhei para trás e não me arrependo, e gosto de estar aqui. Porque isto é um ex-libris é um dos ex-libris da região de Bragança sim, eu digo sempre, há muitas coisas em Bragança, mas o verdadeiro postal é o Castelo. Quem vem a Bragança vem visitar o Castelo, porque senão não vem a Bragança. Que aqui, por exemplo, os habitantes daqui que aqui dentro das muralhas ainda vive gente, os habitantes daqui de Bragança e daqui do Castelo, já ia chamar-lhe o nome, aqui ao Castelo, quem mora cá dentro chama-lhe a Vila. É a Vila, pronto, que não sei se já tinham ouvido, mas é a Vila, os habitantes aqui chamam-lhe a Vila, pronto, sempre foi denominada a Vila de Bragança, porque o centro da cidade é lá em baixo, aqui é a Vila. Porque é que o seu pai não tinha interesse? Na altura havia algum tipo de conotação associada? Assim, possivelmente. Por exemplo, a parte do meu lado materno, o meu avô sei que foi careto e gostava deste tipo de atividades. Do lado do meu pai, possivelmente do meu lado paterno, nunca gostaram muito por um motivo. Era uma família onde existiam padres e bispos, e então isto eram festas pagãs, e possivelmente o meu pai nessa altura, pronto, não gostava muito, não apreciava, apesar de, e nunca se vestiu de careto. Ele foi aquilo que ele me disse, que ele nunca se vestiu,
se calhar por mágoa da juventude dele, porque se calhar se tivesse tido a oportunidade, se calhar era um daqueles que também tinha mascarado, mas na altura por imposição, se calhar, dos tios, que eram padres. Nós sabemos que aqui no interior o clero, os padres, tinham uma grande predominância sobre as famílias, e principalmente a família de que eles eram. Então, possivelmente terá sido isso, e ele nunca se mascarou. Do lado do meu avô, do pai da minha mãe, houve sempre essa abertura, e o meu avô ficava... Produzia as cestas. Sim. Que ele adorava essas coisas, e de vez em quando esse meu avô, no Carnaval, estamos a falar de um homem, ele faleceu em 2011, com 93 anos, mas 4 ou 5 anos antes, na época de Carnaval, aparecia mascarado, ao pé principalmente em casa, aparecia mascarado, ia a um sítio qualquer, uma roupa velha, uma manta por cima, e mascarava-se, que era para... Pronto, que ele gostava deste tipo de festividades, sempre gostou. O meu pai nunca se opôs, mas eu penso que isso é um vazio que ele terá na altura da infância dele, por imposição de alguém que nem seriam os pais, que eram mais os tios, que eu sei. Sim, eu sempre trabalhei só em madeira, e pronto, que eu normalmente madeira de castanho, quase sempre de madeira de castanho, porque é uma daquelas madeiras que nós temos. Eu sou de uma aldeia do concelho de Vinhais, onde é que temos muito castanheiro, muita castanha, e então eu aproveito a madeira de castanheiro, aquela que é boa para trabalhar, para fazer máscaras, porque é uma madeira bonita, duradoura, não é muito é até macia para trabalhar, e depois também é leve, não é tão pesada quanto às vezes se diz. Pronto, e cada máscara tem um ADN próprio, e ficam máscaras, algumas horrendas, outras mais bonitas, mas normalmente o objetivo é que sejam feias. E por exemplo, o que eu faço, do que eu faço as máscaras, eu aproveitar da madeira também, ao podar os castanheiros, aproveito os troncos que, em vez de queimar ou destruir, aproveito aqueles que servem naturalmente para fazer máscaras. Pronto, é um tronco em bruto, que não tem muito, e eu começo a esculpir, e depois começo a fazer sempre uma máscara sem a ideia daquilo que vou fazer. Normalmente é sempre figuras másculas, isso sim, mas sem a ideia daquilo que vou fazer, vai surgindo, porque a própria madeira, ela própria dá a forma à máscara. Eu consigo dar sempre alguma forma, mas a madeira, ela é que me guia, e pronto, e muitas vezes estamos a falar de madeira, e ao dar uma pancada em seco, às vezes a ideia original vai embora, e tem que se começar a outra ideia a meio da máscara. Por exemplo, aqui neste tronco tem aqui um nó, assim, isto vai dar, eu não sei se vai ser a parte de cima ou a parte de baixo da máscara, mas este nó vai dar uma forma qualquer à máscara, diferente de qualquer outra. Por exemplo, esta, que já está em meio a esculpir, vai ser completamente diferente, porque não tem nenhum nó, não tem nada, que vai ser uma máscara lisa. Vamos ver o que vai surgir, e pronto, os próprios veios da madeira, tudo isso, e então é isso, e é por isso que eu gosto de trabalhar muito o castanheiro, porque depois tem esta forma, um ADN próprio, e as máscaras normalmente surgem, ficam sempre muito bonitas, por mais feias que sejam, que é mesmo isso que o objetivo, ficam muito bonitas e ficam com uma vida própria. Mais no concelho de Vinhais, porque há outras aldeias que também têm máscaras, que fazem máscaras, alguns artesãos, e mais aqueles nossos vizinhos ali, usamos muita madeira de castanheiro, porque temos muito castanheira, mas há outras pessoas que utilizam o amieiro, que é uma madeira mais macia, mas nós ali usamos mais o castanheiro. Mas há muita gente que usa, em alguns lugares, a madeira de amieiro ou chopo, porque são madeiras mais leves, pronto, e são mais, porque há sítios que são máscaras maiores, mais imponentes, e se for uma madeira como a castanheira, que é um bocadinho mais pesada, é insuportável, é incomportável usá-las. Enquanto que nós que usamos a máscara mais ou menos do tamanho do rosto, assim, sendo madeira de castanheiro, e nós tentamos pô-la o mais confortável possível, pronto, ela não se torna pesada, e suporta-se bem, e conseguimos andar com ela um dia inteiro. Eu sou daquelas pessoas que eu discordo quase com todas as pessoas que falam de máscaras, que a máscara de metal é de um sítio e a máscara de madeira é de outro. Eu discordo disso. Sou daquelas pessoas que discordo. Porquê? Porque antigamente a abundância de materiais para trabalhar não era como hoje, não havia essa abundância. Então eu acho que faziam uma máscara daquilo que tinham mais à mão.
E quando se fala de reciclagem, hoje em dia, naquela época, até na época de Entrudo, já havia a reciclagem. Como eu falei há bocadinho, que o meu avô fez uma primeira máscara de uma caixa de sapatos da Pedreira, que eu lembro-me da marca que eram os sapatos, daqueles de trabalho, botas de trabalho, fez-me desses. Havia outras pessoas que aproveitavam um cântaro ou um lato roto para fazer de metal. E porque nem toda a gente tinha jeito para trabalhar a madeira, nem toda a gente tinha jeito para trabalhar o metal, o importante era conseguir fazer uma máscara para se disfarçar no entrudo. E então havia que eu vi algumas fotografias de antigamente, e de outras aldeias também, havia uma mistura de materiais. Hoje em dia, quem faz as máscaras é quase só um artesão para toda a gente. Então eu, de Vila Boa, trabalho a madeira, não vou fazer de metal ou de cortiça, ou seja do que for, faço de madeira e quase toda a gente tem uma máscara do Tosé lá na aldeia, apesar de haver uma ou outra, e de vez em quando surge um careto que faz uma máscara diferente, ele próprio faz, e que são interessantíssimas, são diferentes, que isso é o importante, mas os materiais que se utilizavam eram diversos, acho eu, e depois havia uma curiosidade lá na nossa aldeia, que isso eu apanhei no sítio onde é que eu trabalhava, no lar de idosos, com uma idosa que me contou, por exemplo, a máscara de carnaval, o careto que eu usava, tinha a função, era não ser reconhecido primeiro, e então destruía a máscara. E o que acontece em Portugal, e isso eu acho que não estou a falar nenhuma asneira, mesmo no Museu da Máscara, ou o sítio onde é que estão, não há máscaras muito antigas portuguesas. Porque as máscaras eram destruídas. Porque sei que há o Museu da Máscara em Lisboa e que estão lá, e que não há máscaras muito anteriores à década de 40. E foi quando o Benjamin Pereira veio por aqui fora na década de 60 que foi recolhendo algumas máscaras e que as foi levando. Mais tarde o André Gago também tem uma coleção muito, muito rica de máscaras e também foi recolhendo, mas as pessoas não davam aquela importância, porque isto era uma festa, era do Entrudo ou da festa dos rapazes. O objetivo era não ser reconhecido e destruíam a máscara, no ano seguinte faziam outra. Porque antigamente os caretos faziam algumas maldades e então, para não ser reconhecido, destruíam a principal prova. A prova era a máscara. E depois há outra coisa que isso eu lembro-me do meu avô que me fez e era uma realidade. A cor que se dava às máscaras. Normalmente eu lembro-me de máscaras que para mim eram horrendas, mas hoje se calhar já não eram, mas na altura eram horrendas. Era a máscara que aparecia, uma máscara preta ou outra, e estou a falar na década de 80. E as vermelhas, e como é que eram pintadas as máscaras? A minha de cartão foi pintada de vermelho. O que é que foi? Foi o sangue de uma galinha que foi sacrificada. Pronto, foi para a refeição, mas o sangue foi pintada com o sangue de uma galinha e depois foi decorada com os pelos de qualquer coisa, se calhar do rabo de uma vaca ou de uma burra, e lá estava, e fica com uma máscara dessas. E as pretas, que eram mais de metal, como é que as pintavam? Assim, possivelmente anteriormente seria carvão, mas mais tarde o óleo queimado de um trator ou de um motor de rega, usavam-no muito. E eu lembro-me de uma máscara de metal que apareceu lá na aldeia, que eu achei aquela máscara a coisa mais feia, quando me mascarei pela primeira vez, que eu meti-me debaixo das pernas do meu avô, porque vi um careto que me surgiu por trás com uma máscara dessa preta, com o rabo com uma pele de um coelho por baixo, e eu disse: minha Nossa Senhora. Eu era pequenino, meti-me debaixo das pernas do meu avô, não saí dali. Pronto, mas estava mascarado, mas não saí dali, porque são aquelas máscaras, eram feias, mas o que acontecia antigamente, e hoje em dia, quando se fala muito da reciclagem, eu acho que antigamente é que faziam a reciclagem, porque aproveitavam tudo, mesmo a roupa, do que faziam alguns os trajes de trapos, ou as mantas que faziam nos teares. Qualquer trapinho era aproveitado, quando já não dava para usar, era aproveitado para fazer alguma coisa. E davam fatos, trajes muito rústicos, engraçados. As máscaras eram rústicas, não eram tão perfeitinhas como são agora, mas eu acho que antigamente tinham mais aquele valor que as pessoas faziam daquilo que tinham, daquilo que podiam, porque hoje em dia é muito fácil fazer as coisas. Nós temos uma abundância de materiais, e eu digo muitas vezes, antigamente algumas pessoas que construíam uma máscara com machado e com canivete, se apanhassem estas ferramentas que nós temos agora, faziam com certeza autênticas obras de arte, que ainda hoje eram idolatradas e adoradas por muita gente, mas não tinham esses meios. E assim, a maior parte eram agricultores que faziam isto, porque as festas de inverno, penso eu, que surgiram,
ninguém sabe a origem, tem muitos anos, mas surgiram no intervalo dos trabalhos agrícolas, que era festas de inverno. Possivelmente terá sido isso que depois os pastores, os boieiros, que é um termo que nós usamos muito aqui, que eram as pessoas que guardavam as vacas, que mais homens, enquanto guardavam os animais, iam fazendo a máscara no campo, às escondidas de toda a gente, para usar essa máscara de dentro, e o objetivo era não ser reconhecidos. Pronto, era um objetivo, porque eu sou de uma festa do Entrudo, onde é uma festa pagã, porque há festas religiosas associadas às festas pagãs. Mas eu sou do Entrudo, era uma festa pagã. O que havia o ajuste de contas, às vezes que havia rapazes que havia ajuste de contas e o que faziam? O careto, a indumentária do careto, então era o traje, a máscara, os chocalhos, o cajado, ou o cajota, como nós chamamos muitas vezes, e numa das extremidades havia a moca. O que era a moca? Era uma meia onde é que metiam trapos dentro e batiam. Aquelas pessoas, por exemplo, que havia alguma rixa, tipo namoricos ou familiares, Batiam mesmo, mas não metiam trapos, metiam batatas dentro. E quando batiam mesmo, e aleijava, e então é por isso que destruíam a máscara. Porquê? Para não ser reconhecidos, que era a principal prova que seria aquilo que foste tu que me bateste. Não, nem me vesti, pronto, e podia acontecer muito isso, e havia, pessoas que me contaram e que acontecia mesmo isso, mas magoavam mesmo. Magoavam. E estamos a falar numa época que se levavam os namoricos muito mais a sério do que se levam hoje, que é verdade, e acontecia um bocadinho isso, e havia essas rixas no Entrudo, como no Entrudo passa tudo, no Carnaval ninguém leva a mal, então havia esse ajuste de contas num dia festivo, mas que se calhar quem levava com a moca nas costas não ficava tão contente quanto isso. E se sabia quem era, possivelmente havia uma rixas a seguir. E fui vendo também, havia lá outro senhor que fazia, que é também um autodidata, também fazia algumas máscaras. Mas na sua aldeia Sim, mas não muito diferentes das minhas. Mas comecei a fazer, depois e fui-me aperfeiçoando, claro que sim. E cada vez acho que vai havendo uma evolução, apesar de manter sempre o mesmo estilo, mas havendo uma evolução no trabalho, isso sim. Normal que quanto mais se trabalha, mais se vai aprendendo técnicas de como fazer as máscaras, apesar de manter sempre aquela linha, aquele traço, acho que me vai acompanhar para a vida toda, porque assim, como eu conheço as máscaras de outros artesãos quando olham para as minhas sabem quem são, não precisam de ver a assinatura, sabem que são da pessoa que faz, porque nós vamos nos conhecendo uns aos outros e sabemos mais ou menos a forma que trabalha cada um, naqueles que fazemos máscaras, naturalmente. E qual a origem, qual a terra, isso. Portanto, se me mostrarem uma máscara de Salsas aqui de Bragança, ou de Lazarinho Lamego, ou do Uzilhão, que são meus vizinhos, somos aldeias vizinhas, eu sei quem as fez e a terra de onde são feitas, naturalmente. Sim. Os trajes. Esta é uma daquelas coisas que estes trajes que nós temos aqui, que são feitos de colchas antigas que eram tecidas nos teares, algodão e lã, estão em vias de extinção. Porque não há quem faça este trabalho. Que eram feitos por senhoras das aldeias, também nesse intervalo dos trabalhos agrícolas no inverno, e estas colchas eram usadas nas camas antigamente, e os trajes eram feitos de colchas velhas. As colchas mais velhas, que já estavam rafadas, é de onde faziam os trajes. Hoje em dia já não há quem produza este tipo de colchas. Há algumas industriais que são parecidas, mas não são iguais. E corre-se o risco de perder um bocadinho este tipo de traje, o tradicional, porque não há quem faça as colchas, que é a matéria-prima. Por exemplo, a franja também era feita em tiares, um tiar mais pequenino. A minha filha, que tem 18 anos, aprendeu com 9 anos faz a franja, mas há muito pouco também quem faça a franja. Como é que ela aprendeu? Foi com uma senhora e com a bisavó dela. E com uma das bisavós. Aprendeu a fazer, pronto, e tínhamos o tiar em casa, porque também o essencial foi eu ter um tiar em casa, porque se não tivesse, se calhar não tinha aprendido. E aquele tiar muito pequenino, é assim, ela guarda, tem no quarto dela, guarda-o com muita dedicação, porque sabe que era
Neste caso da trisavó dela, já tem muitos anos, tem mais de 100 anos, então ela guarda-o e estima-o muito e pronto, vai fazendo franja quando eu lhe peço. E já agora, um traje em si, um traje de careto hoje em dia, por exemplo, para fazer um traje o que é preciso? É uma colcha e meia, não é só uma colcha, é uma colcha e meia. E depois, por pouco que pareça, isto tem 20 metros de franja. 20 metros. É assim, um traje de careto que o custo hoje em dia, fala-se, e estamos a falar com as colchas mais recentes, anda nos 500, 600 euros. É muito dinheiro, mas se formos ver, o cortar, cozer, que é tudo manual. E depois, cada metro de franja, eu não falo da minha filha, que ela não vende, mas eu sei que há pessoas a levar 12, 15 euros por metro. Só em franja, 20 metros são 300 euros. Depois é uma semana para colocar manualmente, cortar o traje. As costureiras aqui em Bragança, pelo menos eu sei que só cortar e cozer, sem mais nada, levam 130 euros, sem a matéria-prima. Um traje fica nessa ordem. Mas depois mais os chocalhos, mais a máscara, mais as botas. Um traje de careto completo hoje custa 1000 euros. É verdade. Não é fácil. E o mais difícil hoje é encontrar a matéria-prima desta antiga. Antigamente era um desperdício. Era um desperdício, era mesmo. Era uma reutilização. Por exemplo, e diziam, que eu lembro-me da minha avó e de outras pessoas dizerem, para fazer um traje, vai-se estragar agora isso num fato de máscara, que era como diziam, falavam assim um bocadinho, isso davam bons tapetes. Pronto, mas eram uns tapetes em vez de dar para trás. Hoje em dia, se eu subisse uma colcha no chão a servir de tapete, ela roubava, porque eu preciso de um tapete de arraiolos a alguém, porque isto são relíquias, porque não há, é assim, infelizmente não há quem faça. Eu sou de Vila Boa, que era uma aldeia que tinha 18 tiares. Normalmente cada família tinha um tiar, eram famílias numerosas, havia 18 tiares, como havia 18 pombais, onde é que estavam as pombas, naturalmente. E hoje não há um tiar, os pombais estão lá, construções, estão alguns recuperados, mas tiares, há um montado desses 18, muitos foram destruídos, e não há quem trabalhe no tiar neste momento, não há, e só lá uma senhora ou duas que sabe trabalhar no tiar, montar o tiar e trabalhar no tiar. E pessoas com 80 anos. Não estamos a falar de pessoas novas. É tudo feito manual. O algodão era tudo produzido lá era das ovelhas, era tudo. Está-se a perder perdeu-se tudo um bocadinho, pronto, desse trabalho doméstico que iam aproveitar das matérias-primas que estava a própria terra, porque o algodão era produzido lá, sei como o linho, mas infelizmente hoje não há quem. Pronto, as aldeias, como falamos, estão a ficar desertas. Não é rentável. O problema é não ser rentável. Se fosse rentável, porque a indústria, por muito boa, que faz com que as coisas sejam muito mais baratas, mas faz com que estas artes e ofícios vão desaparecendo completamente. Porque não são rentáveis e as pessoas, os jovens, não se agarram a estas coisas para trabalhar, procuram algo que seja rentável, que lhe dê um salário certo ao fim do mês. Como é que os seus filhos começaram a interessar? Assim, isso já foi, a partir daí já foi assim, já foi uma doença passada pelo pai para os meus filhos, porque eles, eu acho que eles nasceram, os brinquedos que eles tinham, aqueles tipo para fazer barulho, eu fiz com chocalhitos, fazia coisas em madeira, eles já nasceram com uma máscara na mão, pronto, e a partir daí o meu filho, a primeira vez que me vesti de careto eu tinha 5, o meu filho foi com 3, ainda foi mais pequeno, e a minha filha se calhar também foi com essa idade, então, e a partir daí eles foram continuando a interessar-se por este tipo de cultura, que é mesmo uma cultura da nossa terra. E foram gostando. Depois a minha filha também se começou a interessar por música, pela gaita de foles, a gaiteira. A partir daí, pronto, foi tudo um novelo a desfazer-se, e foi surgindo isso tudo. E eles, a tradição da gaita de foles não havia na sua família? Não. Como é que ela aprendeu? Assim, ela interessou-se, entretanto, nós no Carnaval, e havia lá um rapaz da terra também era gaiteiro, fomos falando com, e um deles que era professor de música, disse que ensinaria,
Depois, ela para o 10º ano foi estudar para o Porto, para a Escola Artística Paço Vaz dos Reis, também, a minha filha, e foi mais fácil também para ela ter aulas de música, porque o professor estava radicado na zona da Maia, Braga, e a partir daí pronto, foi muito fácil. Os gaiteiros que ela foi conhecendo estavam todos ali, e agora pronto, foi uma paixão que surgiu com ela própria, da música, da gaita de foles, do som, e agora pronto, é gaiteira. Pronto, a nossa terra não era muito usual, não havia gaiteiros. O gaiteiro, até que quando havia alguma festa com gaita de foles, vinha de fora. Até que surgiu, pronto, há uns anos atrás, um rapaz lá da terra também aprendeu, que é da minha geração, aprendeu a tocar a gaita de foles, e depois foi também enfarinhando os outros, foi passando não é doença, foi passando esse bichinho para outras pessoas. A minha filha foi uma das que caiu, não caiu, não, caiu entre aspas, pronto, e agora pronto, é uma principalmente no nosso carnaval, que além de ser um intrudo muito, muito puro, muito genuíno ainda, com 40 caretos na rua, que não é uma brincadeira, neste momento tem músicos, são cerca de 15 músicos gaiteiros que vêm os professores, vêm os colegas, e é um carnaval muito animado, pronto, pela música, além dos caretos, a música, e é um dia muito intenso. Por exemplo, o nosso intrudo em Vila Boa é um dia muito, muito, muito intenso, desde que começa por volta das 2h30 da tarde, até que acaba, muito, muito intenso. Qualquer pessoa que vai lá, acho que fica a gostar e volta, porque é um carnaval que nós convidamos as pessoas que não vão lá como turistas, que se participem, que entrem na festividade connosco, e que vivam o intrudo também, que participem, além de estarem lá, participem, que isso é o nosso objetivo, é que as pessoas fiquem a gostar e que voltem, porque não é bom só para nós, também é bom para a região, porque nós estamos a falar. É uma aldeia do mundo rural que não tem restaurantes, não tem nada, não tem a parte económica, mas as pessoas que vêm, quando vêm aqui para a região, têm que comer, têm que dormir, e em algum sítio têm que ficar, e é muito bom para a nossa região que haja este tipo de eventos o mais puro possível, que nós estamos, e por outro lado ainda a parte económica, porque sobre a parte económica perde-se um bocadinho a raiz. Nós estamos a tentar manter essa raiz o mais vincada possível, e as pessoas que quando vierem, que venham com vontade de vir e para participar, que é o mais importante, e que esqueçam essa parte económica, porque eu agora vou vender um bocadinho o meu carnaval também. As pessoas que vêm a Vila Boa não precisam de trazer dinheiro, porque lá não há onde gastar, é uma aldeia do mundo rural, é verdade. E eu aconselho que, se vierem de manhã, tragam merenda, porque lá só há um café, e nós, a associação, o que fazemos nesse dia, abrem-se algumas adegas, nós ajudamos as pessoas que nos abrem as adegas, pomos lá alguns doces, algumas bebidas, apesar das pessoas também oferecerem, que é para irmos entrando os caretos nas adegas, brincando ao intrudo, a ouvir a música. As pessoas que nos visitam também entram connosco nas adegas. Há um alerta que eu deixo a quem nos visitar, que nunca levam uma roupa que gostem muito, porque os caretos são homens aos marafonos, que são as mulheres que se mascaram e são mais maldosas. Então, mas também digo, se forem a Vila Boa, levem 1 quilo de farinha no bolso para participar no intrudo, porque se levam com farinha ou cinza, também podem atirar, que ninguém leva a mal. Estamos no intrudo, entram nas adegas connosco, e depois, ao fim do dia, a associação tem feito um lanche comunitário para toda a gente, onde ninguém paga nada. Enquanto há para todos. Quando acabou para todos. Normalmente é um porco no espeto ou 2 porcos no espeto, o caldo verde. Enquanto há para todos. Até hoje ainda nunca acabou. Acho que nunca vai acabar, porque acrescenta-se no caldo verde, vai-se acrescentando água e vai crescendo o caldo. As Santos também nunca têm acabado, e isso é o importante, é que as pessoas participem, estejam lá, que se sintam bem, que se sintam em casa, que isso é o mais importante quando nos vêm visitar, que se sintam em casa, que participem num intrudo, que brinquem connosco, e depois no ano seguinte até já fazem o próprio traje e vêm e aparecem como nós. Isso é muito importante, que as pessoas venham, e quantas mais vierem também é benéfico para toda a nossa região. Património cultural dos caretos, principalmente deste tipo de festas, e aqui onde é que está enquadrado
neste espaço, é claro que é muito importante devido também, pronto, neste momento temos aqui os nossos vizinhos, Calheta dos Pudenses, são património imaterial da Unesco. Há uma candidatura conjunta, sei que aqui com a Academia Ibérica da Máscara, com Zamora, para também, assim, eu acho que isso, assim, neste momento deu-se alguma importância, ainda bem, para também as pessoas mais velhas que foram mantendo estas tradições e isto tudo, para dar algum relevo, alguma importância a este tipo de festividades do interior dos países, porque estamos a falar do interior de Portugal, também do interior de Espanha, que são nossos vizinhos. E eu acho que é muito importante que quanto mais se fizer por estes meios, preservar, fazer isso, claro que sim, que é muito importante para estes locais. Então, no seu ponto de vista, esta classificação só tem pontos positivos, não tem um componente assim, sabemos que haverá regras, sabemos que haverá regras, mas eu acho que aqui destas gentes estão tão habituados já que eu acho que não vai alterar muito às regras que já existiam. Sim, por exemplo, vamos falar aqui do Parque Natural Montezinho, há muitas regras impostas tanto no abate das árvores, nas espécies. Por exemplo, eu sou de uma aldeia para cortarmos, mesmo para queimar, e eu sou uma daquelas pessoas, temos o carrasco da familiaridade azinheira, temos que tirar a licença, não podemos cortar, desvastar, temos que fazer um corte, um abate controlado. São aquelas coisas, há regras que já estamos habituados. Eu acho que esta gente já está toda habituada às regras e vê-se pelo meio onde é que estamos inseridos, que eu acho que já não há de haver grandes imposições das pessoas, principalmente do mundo rural, que também já são tão poucos, mas para qualquer coisa que se tenha que fazer, acho que não. Eu por acaso, podo os meus castanheiros e aproveito a madeira, tenho lá. Sim. Além das máscaras e da loja, desta parte comercial, sou produtor de castanha. Então, daqui a um mês vou andar nessa atividade da apanha da castanha, por exemplo, e isso nota-se principalmente nas reservas. Para o Parque Natural Montezinho, eu por acaso estamos fora do Vila Boa, está fora do Parque Natural Montezinho, mas temos também uma reserva da família da Azinheira, do Carrasco. Temos uma área muito grande, são 4 aldeias, que é protegida. E há muita gente que não entende. Temos de tirar a licença para cortar, que só temos esta lenha, porque, por exemplo, as pessoas, para se aquecer no inverno, mas não cortavam. Não, normalmente as pessoas cortam, e eu falo por mim, eu vou cortar aqueles que estão a ficar estragados, mais velhos, porque o objetivo é que eu não é desbastar. O problema, hoje em dia, são os madeireiros que possivelmente dão cabo, destroem, por exemplo, uma área, destroem tudo, porque o objetivo deles é a parte comercial. Quem trabalha só para o efeito doméstico, acho que não vai estragar, antes pelo contrário, vai limpar para não haver o risco dos incêndios, para ver essas coisas todas. Mas não deixa de ter as mesmas imposições que se claro que sim, mas são licenças. Hoje em dia, a licença que nós tiramos, por exemplo, eu estou a falar para cortar esse tipo de lenha, é gratuita. Normalmente vai depois alguém do ICN, vão lá a ver qual é. Não é problemático, só às vezes, em vez de ser num mês, é no outro a seguir, porque às vezes demora algum tempo a irem lá, mas de resto. Mas uma pessoa, quando vai tirar as licenças, por exemplo, eu já tenho uma licença para cortar agora no início de outubro, eu já fui lá em junho pedir, pronto, depois a licença é válida por 1 ano, e uma pessoa vai, pronto, eu vou cortar a lenha para me aquecer no inverno, principalmente os meus pais, que é para eles não terem frio, para estarem confortáveis, mas claro que eu vou cortar aquilo que eles também me disseram para cortar, mas não vou cortar tudo, desbastar tudo, vou podar, vou limpar aquilo que eu acho que começa
a estragar também, pronto, neste caso, a parte do monte que eu vou cortar. Mas neste caso, então, no vosso caso em concreto, estamos a falar aqui sobretudo só desse problema então burocrático. Sim, do que sim, está a sim, dizer. sim, É sim. o que devia de haver um processo mais célebre Sim, nesse sentido. podia haver, pronto, mas isso passa. As autarquias locais podiam ter autonomia para esse tipo de licenciamento, mas também depois. E não está dependendo do ICMF. Mas também depois as autarquias locais também depois passavam, se calhar, as licenças passavam de qualquer forma. Também Se era mais amigo ou menos amigo. pois é mesmo isso. Então temos. Eu acho, mas. E assim, acho que há um maior respeito também. Há o receio que apareçam lá os verdes e que, pronto, da parte da GNR e serem multados, pois as coimas não são nada baratas, então as pessoas, há um respeito e as pessoas, na minha aldeia, eu sei que toda a gente vai tirar a licença e fazem isso de uma forma. Já estão tão habituados. As pessoas aqui neste mundo rural, aqui nesta região, e depois são informadas pelas autarquias também, pelas câmaras, isso. Acho que já se foram Já estão adaptadas a todo tipo de regras e acho que haverá sempre alguém que abusa, mas De que ano é que é a reserva? Senhora? Não, já há muitos anos. anos. 80, 90? Para aí, já não me recordo. Eu sei que uma fase inicial pagava-se a licença, mas era eu muito jovem ainda, pagava-se um determinado valor. Não é? Estamos a falar em contos, era 6 contos. Não há de ser muito anterior. Mas por aí. E depois, passado alguma altura, acho que também houve uma exposição das pessoas, pronto, daquela união de freguesias que havia ali e dos municípios, porque eu sou de uma aldeia que só há esse tipo de lenha, castanheiro e esse tipo de lenha, não há carvalho, não há, ou há muito pouco, e as pessoas, normalmente toda a gente tinha esse tipo de lenha e só tinham que ir comprar lenha fora e tendo lá a lenha a estragar-se. Pronto, e a partir de uma certa altura a licença passou a ser gratuita. Os madeireiros, aqueles que cortam, desvastam para negócio, isso cortam tudo. As pessoas, os proprietários, acho que cortam conforme aqueles que acham que estão a ficar secos. Por exemplo, está este aqui que já está a fazer muita sombra, não deixa crescer os outros, vamos cortar este e depois crescem os outros e até fica mais bonita esta parte do monte. Pronto, e isso. E depois, há uma atenção mais individual. mas também há, por exemplo, em Vila Boa, nessa parte do Carrasco, há lá algumas árvores seculares, desse tipo da azinheira, do Carrasco, que nós chamamos, que ninguém lhe toca. Essas, mesmo se as pessoas da aldeia não deixam ninguém tocar, e estão algumas em baldios, porque a própria freguesia desse tipo de Carrasco tem uma área de cerca de 300 hectares com esse tipo de árvores, e há lá algumas que são do São Roque, são da igreja, e essas ninguém lhe toca, que nós não deixamos, porque são árvores muito seculares. Há práticas rituais em relação a essas árvores ou não? Não, só um respeito. Mas isso também é entendido como um património natural local. Local, sim. Por exemplo, eu sei que agora estamos em ano de eleições também e sei que há um dos candidatos lá da terra quer fazer lá, por exemplo, nessa árvore do Sardão do São Roque, que nós chamamos o Sardão do São Roque, como é que nós denominamos essas árvores, quer fazer lá um parque, pronto, proteger a área por causa dos incêndios, fazer lá, colocar lá umas mesas, fazer um parque de merendas, que é uma árvore muito grande e que é para preservar e para as pessoas verem e darem valorizar, porque é uma árvore muito grande dentro da espécie, não é? Dentro da espécie. Nós chamamos, então, é da família da azinheira, o Carrasco, família da azinheira. É um termo local que nós chamamos o Sardão. É o Sardão que nós denominamos, é uma árvore gigantesca que temos lá, então essa que ninguém se atreva a tocar. Porque acho que toda a gente falava só aos santos e aos não santos para castigarem essa pessoa. Porque assim, para nós é uma árvore, é um dos nossos monumentos locais. É um dos nossos monumentos. E como há outras coisas que nós tínhamos lá, estamos a falar entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve lá também um complexo mineiro onde é que foi extraído o wolframio cromite, que neste momento as minas estão lá abandonadas completamente. Quais são as minas? Minas do Abicedo em Vila Boa. Que foram exploradas por um João de Vinhais, foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
onde é que se estudia muito o wolframio e cromite. Assim, que andaram a fazer prospecções, ainda não há muito tempo por lá, que há à superfície, muito desses minérios, como a platina, também lá no. Assim, estão lá as galerias. É céu aberto. Assim, não, tem as galerias, que ainda não há muito tempo eu e a minha filha fomos visitar uma delas, que é qualquer coisa, mas estão ali que podem ser assim, são sítios quase inacessíveis a quem não conheça, mas essa galeria, uma delas, é assim, devia ser explorada, porque sei que lá dentro ficaram todos os utensílios dos mineiros, está tudo lá dentro, porque foi inundada. E um dos senhores que esteve faleceu, salvo erro, dezembro ou janeiro, um dos últimos que trabalhou nas minas, lá em Vila Boa. Ele e um irmão tiveram a bombear água, foram os últimos a sair de lá. Tudo que. E agora eu acho que essa galeria já não tem água, porque já estivemos. Eu já entrei uns 30, 40 metros, mas há pessoas que já entraram uns 200 metros para dentro e já não está inundada. E as ferramentas mineiras que havia, ficou lá tudo, então ainda está lá tudo. Mas acha que devia de ser dinamizado no plano cultural, como sendo vosso património também ali em Vila Boa? Também, assim, eu acho que todos estes complexos mineiros que há aqui na nossa região, porque houve muitos, e estão desativados e completamente abandonados, tanto de forma turística ou não, mas eu acho que devia, porque foi uma das coisas que deu emprego, trabalho, riqueza aqui à região. E não só à região, como ao país. E eu acho que deviam ser todos identificados, e é uma daquelas coisas que. E eu acho que, por exemplo, pessoas lá da aldeia que ainda são vivas, ou que os pais trabalharam lá, porque quem trabalhou lá, a maior parte já faleceram todos, e aqueles que ainda vivem são muito novos, mas pessoas que sabem que os avós ou pais trabalharam nas minas ficavam contentes, se calhar, se soubessem que se tinha dado alguma importância. Por exemplo, havia lá o complexo mineiro, as cabanas, estão lá as ruínas, mas não foi nada feito. Mas como essas, em tantos lugares que eu conheço, no Concelho de Vinhais, não só em Vinhais, como no de Mioso, Argozelo, isso que toda a gente sabe que os complexos mineiros foram abandonados pura e simplesmente após que as minas ficaram desativadas. Que isso foi muito mau, muito mau. Era uma indústria que estava muito presente aqui nesta zona. Sim. Então, penso que também, ao haver bastante minérios, acho que assim, e gerava emprego. É assim, eu não sei até que ponto hoje em dia não seria rentável outra vez fazer ou não fazer, também os prós e os contras, também temos que classificar essas coisas todas, mas pronto, não sei. Isso já não me compete a mim, mas possivelmente era uma daquelas coisas, se fosse feito como deve ser, que criaria empregos e riqueza aqui para a região. Mas isso já não nos compete, já não me compete a mim, isso só quem de direito. O meu avô, que eu falo sempre muito do meu avô, que já me ouviram falar dele, que tinha um carinho, que não sabia ler nem escrever, mas para mim era um sábio, e ele dizia muitas vezes que ele viveu muito tempo da agricultura, ele nunca trabalhou nas minas, mas a minha avó trabalhou, a esposa dele. O que é que fazia a sua avó? A minha avó foi mais sempre doméstica, mas trabalhou, enquanto miúda, trabalhou nas minas, tipo a lavar, era o que eu dizia, era a lavar os mineiros, era uma das pessoas. Mas o meu avô dizia, a nossa riqueza aqui da região está naquilo que dá à terra e o que está debaixo da terra, porque ele sempre se lembra também daquilo que muita gente lá da aldeia, se calhar 100 ou 200 pessoas trabalharam nas minas, tinham o seu salário. Estamos a falar numa época em que havia muita miséria. E em que não havia salários? Não havia salários, e para ganhar alguma coisa iam para ali, e o que ele dizia, o pão e as batatas vêm da terra. E algum dinheiro para comprar o arroz, o açúcar, o azeite vem debaixo da terra. Então ele dizia, e enquanto isto não for explorado outra vez, nós estamos sempre mal, dizia eram palavras do meu avô. Enquanto isto não for trabalhado outra vez, estamos mal. E se calhar ele tinha razão. Ele já morreu em 2011, mas eu digo, ele não sabia ler nem escrever, mas para mim era um sábio, porque tinha estes ditos populares que se calhar são a maior realidade que temos hoje em dia. Havia muito entreajuda, havia o hábito de troca. Sim, a tornageira. Sim, havia. Assim, as pessoas de trás, as famílias trabalhavam, os vizinhos ajudavam-se uns aos outros. Uma curiosidade dos meus pais e dos meus avós
é que os meus avós, homens, eram vizinhos e as minhas avós eram vizinhas. Mas é uma aldeia que tem bairros dispersos. Moravam noutros bairros, então eles iam os dois namorar para outros bairros. Sempre foram vizinhos e depois, quando casaram, ficaram vizinhos toda a vida. O meu pai nasceu, já agora também, o meu pai nasceu dia 7 de novembro de 1947 e a minha mãe dia 9 de novembro de 1948. A parteira da minha avó materna foi a minha avó paterna. E o meu pai tinha um ano, andava à volta da cama. O meu pai diz: eu vi nascer a minha mulher. Controlei logo aquilo, pai. Pronto, foi assim, apesar deste tudo, houve sempre uma relação de amizade dos meus avós e de vizinhança, dos meus pais também, porque foi, pronto, havia muito isso das coisas, essas histórias que ficaram, assim, que não será bem assim, mas tem um bocadinho assim a parte cómica que o meu pai, eu vi nascer a minha mulher e fiquei logo de olho nela, pronto. Em relação à percepção que as pessoas têm da existência ou não da reserva da biosfera? Assim, eu acho que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que é, aqui principalmente na nossa região. Assim, as camadas mais jovens já fazem naturalmente e algumas até já têm bastante cuidado de preservar, mas os mais velhos eu acho que adquiriram hábitos na vida que e não fazem muitas vezes. Não... É a falta de comunicação também. Sim. Também. Chegar às pessoas. É difícil, mas é muito difícil chegar às pessoas também. Hoje em dia, com a comunicação social também, é colocar algumas reservas. E hoje em dia as pessoas ouvem, estou a falar por conhecimento próprio das aldeias, do mundo rural, principalmente dos alertas dos familiares que estão fora, para os mais velhos, não abrem a porta a ninguém. É assim, só perante autoridades ou alguém que conhecem mesmo é que as pessoas estão abertas a receber a informação. Porque ao receio hoje em dia, porque na comunicação social vê-se tanta coisa e pronto, tem alguma razão de ser, e para chegar às pessoas, por exemplo, esta questão da biosfera, eu sou de uma aldeia que até tem alguma gente jovem, principalmente ao fim de semana, e nunca houve uma campanha para elucidar as pessoas deste género. Antes, por exemplo, a GNR, sei que vai lá de quando em vez alertar as pessoas daquela não abrir a porta, e aqueles alertas que há para não, principalmente a pessoas que vivem sozinhas. E neste tipo de situações é muito raro, ou quando há as autarquias, já estamos a falar dos municípios, fazem nos auditórios próprios, mas aparecem lá, normalmente, eu falo de vinhais como Bragança, que são aqueles que eu conheço, aparece o elenco camarário, alguns funcionários e pouco mais. Então acha que uma forma de chegar às populações seria através de uma relação de proximidade e, por exemplo, dos mais jovens, dos mais novos? Também, ou tentar ou conseguir, através das autarquias locais, juntas de freguesia, nestes meios rurais, que as pessoas, toda a gente conhecem e já respeitam o presidente ou a presidente da junta, e aí seria muito mais fácil conseguir chegar, por exemplo, elucidar a pessoa e para depois comunicar com eles, e se calhar aí aparecia muita gente. Claro, descentralizar. Não pode estar na Câmara. Tem que chegar às juntas. As autarquias locais, e mesmo que às vezes muita gente tenha vontade de participar, vêm-se limitados porque muitos não têm transporte, não têm meio como chegar. É que as pessoas não se pode estar com as pessoas, claro que sim. E elucidar as pessoas, porque se calhar as pessoas, por muitas vezes que se acha que aqui são muito analfabetas, há muita gente analfabeta ainda, mas já não é tanta como havia, mas se calhar as pessoas, será muito mais fácil chegar a estas pessoas e se calhar respeitam mais estas regras do que noutros sítios onde é que há maiores aglomerados populacionais. E até foi uma vez numa missa, agora vamos falar de reciclagem, foi um padre que disse, quando hoje fala de reciclagem, que é uma coisa moderna, não. A reciclagem sempre existiu. Então aqui nestas aldeias a roupa passava de um filho para outro, e quando já não servia, servia trapos para mantas. Aproveitava-se tudo. Hoje em dia nós temos a abundância, faz com que nós a biosfera, tudo, nós é que damos cabo de tudo.
nós é que damos cabo de tudo. Pronto, e eu noto que eu às vezes fico perplexo, mesmo aqui neste espaço do castelo, com as máscaras. As pessoas não têm cuidado algum com as máscaras, tiram com elas, e então na berma das estradas vemos aí às centenas. Mas será que não há um saquinho, não há um contentor de lixo, não há um sítio onde é colocar as coisas? É que eu ainda há dias fiz um reparo, foi no Facebook, mas não tem nada a ver com as máscaras, mas também podia ser que as pessoas, por exemplo, veem uma pedra ou um tronco na estrada, param para tirar fotografia, para colocar nas redes sociais e não desviam a pedra da estrada. E lá continua, depois criticam a autarquia. Pronto, é isso que eu acho, porque aconteceu, eu vi isso. E eu passei lá e eu tirei a pedra da estrada, pesava 2 ou 3 quilos, não era nada demais, mas podia ser, era a seguir uma curva, podia ser perigoso para quem ia a passar, principalmente de moto. E eu digo, mas será que as pessoas não têm noção do que poderia acontecer? E pararam para tirar fotografia, publicaram nas redes sociais e para criticar. Mas ninguém foi capaz de tocar na pedra e tirá-la. A tirá-lo lá. Pronto, que isso acontece muito, e então a tirar com máscaras pela janela fora de um carro é a coisa mais vulgar e que não devia acontecer. Sim, porque, assim, de todos os fatos que é prejudicial para o meio ambiente, para tudo isso, assim, nós não sabemos se temos Covid ou não, estamos a falar de uma máscara, exatamente, pode estar contaminada e quem vai tocar a seguir pode pronto, estamos a falar de preservar uns aos outros, temos que nos proteger uns aos outros, e as pessoas, muita gente não pensa nisso, pronto, fazem de qualquer maneira, são hábitos que adquirem, tanto atiram com a perisca, como atiram com uma garrafa, como atiram com a máscara, tanto faz. Mas pronto, sabemos que isto são coisas que ficam depois espalhadas pelo campo para se decomporem, que demoram anos e anos e anos, Sim, e se vão parar ao rios, vão parar ao mar, como nós temos visto tantas vezes, e depois queixamos-nos que os peixinhos vão desaparecendo. É verdade.